Ele acorda às 6h30. Prepara o café da manhã. Arroz, sopa, acompanhamentos arrumados com a eficiência silenciosa de um homem que faz isso toda manhã há anos. Monta uma marmita. Confere a mochila para garantir que tem o dever de casa, a garrafinha de água, o estojo. Leva a filha até a escola segurando a mão dela na faixa de pedestres, cumprimentando educadamente os outros pais. Vai para o trabalho. Senta numa mesa, arquiva documentos, almoça comida de conveniência, volta para casa, ajuda com o dever, cozinha o jantar, lê uma história antes de dormir e apaga as luzes. Essa é a rotina de Lee Do-jun, funcionário público, pai solteiro, o homem mais comum da Coreia inteira. Ele também é o demônio celestial, o supremo mestre das artes marciais de outro mundo, um ser cujo poder está tão além do limite da compreensão humana que a palavra forte nem começa a descrever do que ele é capaz. Ele já partiu uma montanha ao meio porque algo atrás dela o irritou. Derrotou exércitos e quebrou deuses. E agora prepara marmitas. Esse é My Dad is Too Strong. E é, de alguma forma, uma das histórias mais genuinamente acolhedoras de todo o meio. Bem-vindos de volta ao Manhwa Recap Vault. O protagonista, OP, é um dos arquétipos mais confiáveis do manhwa. Um personagem tão forte que o entretenimento não vem de saber se ele vai vencer, mas de quão absurda será a vitória, e de como todos ao redor vão reagir. My Dad is Too Strong. Pega essa fórmula e acrescenta algo que muda o registro emocional inteiro da história. Uma filha, uma criança que não sabe o que o pai realmente é. Um motivo para o ser mais poderoso vivo fingir ser comum. A comédia é excelente, mas por baixo da comédia existe algo surpreendentemente real. Lee Do-jun era, na sua existência anterior, um homem perfeitamente comum. Funcionário público, repartição do governo, o tipo de emprego que funciona à base de formulários, procedimentos e uma marca específica de tédio institucional, reconhecível para qualquer um que já tenha lidado com uma burocracia. Ele não era notável. Não tinha um destino de grandeza. Era um homem que ia para o trabalho, voltava para casa e vivia uma vida tão agressivamente normal que não renderia uma única frase em nenhuma história. E então, ele foi convocado para outro mundo. O elemento isekai desse manhwa é tratado com uma eficiência incomum. O autor, Gae Biox, não gasta tempo demais com as mecânicas da convocação ou com a estrutura do outro mundo. O que importa é o que aconteceu lá. E o que aconteceu lá é que Lee Do-jun, o comum, o nada notável Lee Do-jun, descobriu que as regras que governavam o mundo original dele não se aplicavam. Naquele novo mundo de artes marciais, cultivo e hierarquias de poder que determinavam quem vivia e quem morria, o corpo de Do-jun respondia ao treino com uma velocidade e uma intensidade que desafiavam todo o princípio estabelecido. Ele ficava mais forte, absurda, impossivelmente, categoricamente mais forte. Não por genialidade, nem por destino, nem por alguma vantagem de linhagem herdada. Por pura teimosia metódica, aplicada a um corpo que, por alguma razão que a história nunca explica completamente e nem precisa, simplesmente se recusava a parar de melhorar. Ele subiu a hierarquia marcial, não com elegância, mas com a consistência metódica e farmadora de um funcionário público, processando uma fila. Um oponente de cada vez, um nível de cada vez, uma técnica de cada vez, até não restar mais ninguém acima dele. O demônio celestial. No Murim, no mundo marcial, esse título não é uma classificação, é uma categoria de um. O ser no topo, o mais forte, a pessoa cujo poder define o teto do que é possível, porque ninguém vivo o superou. Lee Do-jun alcançou aquele cume e ficou ali sozinho. E o mundo que o convocou não tinha mais nada a oferecer, exceto a pergunta que define o resto da história. E agora? A resposta para Lee Do-jun foi imediata e simples. Ele queria ir para casa. Não porque a vida dele no outro mundo fosse insatisfatória. Não porque estivesse fugindo de algo. Porque ele tinha uma vida. Uma vida de verdade. Num mundo onde a filha dele estava crescendo sem o pai. Ele encontrou o caminho de volta. As mecânicas não são o ponto. O que importa é o retorno. Lee Do-jun volta para a vida comum, carregando o poder acumulado do demônio celestial, dentro de um corpo que parece exatamente o mesmo de antes da partida. Um funcionário público de meia-idade, levemente cansado, levemente macio na cintura. O tipo de homem em quem ninguém olha duas vezes. A distância entre o que ele aparenta ser e o que ele realmente é, essa distância é a história inteira. A filha dele é o motivo de tudo. Quero deixar isso claro, porque muda completamente a natureza da fantasia de poder.
A maioria das histórias com protagonista OP centra no poder em si. O entretenimento vem de assistir uma força imparável interagir com um mundo que não entende o que está enfrentando. O protagonista curte a própria superioridade, seja abertamente ou através do disfarce fino da modéstia. O poder é o ponto. Em My Dad is Too Strong, o poder é o obstáculo. Do-jun não quer ser o demônio celestial. Ele quer ser pai. Quer levar a filha para a escola sem rachar a calçada por acidente, porque o corpo dele opera num nível de potência física projetado para despedaçar monstros do tamanho de montanhas, não para navegar uma calçada residencial. Quer ajudar com o dever de casa, sem que a própria aura escape e faça os lápis levitarem. Quer ir a uma reunião de pais e mestres, sem que os caçadores, rank S rank da cidade, sintam a presença dele e entrem em alerta máximo. A filha dele, jovem, esperta e felizmente alheia ao fato de que o pai poderia arrasar a cidade inteira em que moram, é a âncora que mantém a história com os pés no chão. A relação dos dois é escrita com uma especificidade que só pode vir da observação. O jeito como Do-jun fica obcecado com as refeições dela. O jeito como ele entra em pânico visivelmente quando ela menciona um menino da classe. O demônio celestial, um homem que derrotou deuses, abalado pelo conceito de uma paixonite escolar. O jeito como ele aparece em todo evento da escola, senta quieto na última fileira e irradia um orgulho tão transparente e tão genuíno que faz o leitor sentir coisas que uma história sobre um protagonista OP não deveria, por nenhuma métrica razoável, ser capaz de fazer sentir. A comédia surge organicamente dessa dinâmica. Do-jun não está atuando de fraco. Ele está genuinamente tentando ser normal. Mas normalidade é difícil quando o seu estado físico de base excede o que esse mundo considera possível. Ele abre um pote e a tampa desintegra. Dá um tapinha nas costas de um colega e o manda cambaleando. Mata uma mosca e abre um buraco na parede. Cada incidente é menor. Cada um é tratado com humor. E cada um reforça a tensão central. O ser mais poderoso do planeta, tentando desesperadamente ser delicado o bastante para o mundo em que a filha dele vive. O problema, e é esse o motor que move 237 episódios ao longo de 5 temporadas, é que o mundo de Lee Do-jun não é seguro. É uma versão do Coreia moderno, onde portais, masmorras e monstros são uma realidade. Caçadores, indivíduos com habilidades despertadas, formam a classe de elite, executando raids, limpando masmorras e protegendo a população civil de ameaças que as forças militares convencionais não conseguem lidar. O sistema de caçadores opera numa escala de ranking. Rank I na base, mal sobre-humano, útil para faxinas de baixo nível. Rank S rank no topo. Indivíduos de tamanho poder, que são essencialmente patrimônios nacionais, monitorados por governos, disputados por guildas, e tratados com a deferência cautelosa reservada a pessoas que poderiam causar danos significativos, se motivadas o bastante. Lee Do-jun não registra nessa escala. Não porque está abaixo dela, mas porque está tão acima dela que os instrumentos de medição não conseguem processar o que estão lendo. Quando ele é testado, o que acontece logo no começo da história, por uma exigência burocrática de que todos os cidadãos passem por uma avaliação de despertar, a máquina não retorna um resultado S-rank. Ela quebra, literalmente. A tecnologia projetada para medir os limites superiores da capacidade humana encontra Lee Do-jun e para de funcionar, porque o conceito de limite superior não se aplica ao que ele é. Ele se enrola para sair dessa. Habilidades burocráticas, desenvolvidas em anos de serviço público, acionadas para navegar um sistema institucional que quer classificá-lo. Ele preenche os formulários certos, fala com as pessoas certas, explora brechas procedimentais com a fluência de um homem que passou a carreira inteira dentro exatamente desse tipo de sistema. O resultado, oficialmente classificado como cidadão comum, sem despertar, sem rank de caçador. Nada a ver aqui. Mas o mundo continua produzindo situações em que nada a ver aqui fica cada vez mais difícil de manter. Monstros invadem portais perto da escola da filha dele. Do-jun os elimina, instantaneamente, invisivelmente, com um movimento de força tão preciso e tão rápido que os caçadores, rank S rank, que chegam para resolver a situação, encontram só corpos e nenhuma explicação. Recrutadores de guildas, sentindo assinaturas de energia residuais que não conseguem identificar, começam a farejar o bairro dele. Agências do governo, as que monitoram leituras de poder anômalas, sinalizam o distrito dele como zona de interesse sem entender o porquê.
Cada intromissão força Do-jun a se recalibrar. Quanto poder ele consegue usar sem ser detectado? Como proteger a filha sem revelar o que ele é? Como um homem que poderia resolver todo o problema do mundo com um único soco, navega num mundo que exige sutileza, contenção e a habilidade social específica de ser esquecível. O elenco de apoio se expande nesse processo. Pais da escola da filha dele que reparam que Do-jun está sempre suspeitosamente por perto quando os incidentes se resolvem sozinhos. Caçadores que o encontram em contextos civis e sentem um desconforto instintivo, persistente, que não conseguem explicar. O cérebro animal reconhecendo um predador que a mente consciente não consegue categorizar. Funcionários do governo que continuam encontrando o nome dele adjacente a eventos inexplicáveis e não conseguem determinar se ele é uma testemunha, uma vítima ou algo completamente diferente. A comédia de erros escala lindamente ao longo das temporadas. Cada quase exposição eleva o que está em jogo. Cada disfarce bem-sucedido exige soluções cada vez mais criativas. E através de tudo isso, a preocupação principal de Do-jun, a única preocupação real dele, é se vai chegar em casa a tempo de fazer o jantar. Mas Manhwa entende que ocultação sem revelação ocasional gera frustração. O público precisa ver. Precisa do momento em que a máscara escorrega, em que o funcionário público desaparece e o demônio celestial vem à tona. E a distância entre o que todos acreditavam e o que é de fato verdade se torna visível de um jeito que não pode ser racionalizado. Esses momentos são os picos estruturais de cada temporada. Guy Biox os espaça com a disciplina de um escritor que entende que a contenção torna o impacto exponencial. Você espera. Você assiste Do-jun se atrapalhar em reuniões de pais e mestres, desviar de recrutadores de guildas e fingir dificuldade com uma sacola de mercado. Você absorve a comédia da vida civil dele. E então, uma ameaça chega que é grande demais, rápida demais, perigosa demais para a sutileza. E a mão de Do-jun se move. Uma vez. O boss, o tipo de entidade que exige um grupo de raid rank S-rank completo, semanas de preparação e projeções aceitas de baixas, deixa de existir. Não derrotado, não vencido, apagado. Com um único golpe limpo, impossivelmente rápido, que carrega o peso de tudo que ele aprendeu, num mundo onde esse nível de poder era o mínimo exigido para sobreviver. As reações são o que vendem a cena. Caçadores, rank S-rank. Os indivíduos mais poderosos do planeta por qualquer medida convencional, parados no rescaldo de algo que não conseguem processar. O monstro sumiu. A ameaça foi eliminada. E um homem de meia idade com uma camisa levemente amassada está se afastando conferindo o celular. Porque a aula de piano da filha termina em 20 minutos, e ele precisa estar lá. A inversão tonal é intencional e magistral. A comédia é o registro dominante. Mas quando a ação vem à tona, ela vem com um peso que histórias cômicas de protagonista OP raramente alcançam. Porque o poder de Do-jun não é acionado pelo espetáculo. É acionado com relutância, precisão e uma eficiência que fala de décadas de experiência num mundo onde hesitação significava morte. Ele não curte esses momentos. Não saboreia o choque nos rostos dos caçadores que os testemunham. Trata a demonstração do verdadeiro poder do mesmo jeito que trata uma emergência no trabalho, uma interrupção da vida que ele de fato quer viver. Resolvida o mais rápido possível para que ele possa voltar ao que importa. O recital de piano da filha, o jantar, o dever de casa, a história antes de dormir. A arquitetura emocional é precisa. A comédia faz você gostar de Do-jun. A ação faz você respeitá-lo. Mas a paternidade, o trabalho diário, genuíno e nada glamuroso de criar uma criança sozinho, é o que faz você amá-lo. E essa progressão é o que eleva Manhwa de divertida a genuinamente comovente. O gênero do protagonista OP tem um problema estrutural. Quando o personagem principal não pode perder, a tensão evapora. O público sabe o resultado de cada confronto antes mesmo dele começar. A história precisa, portanto, gerar interesse a partir de algo que não seja a pergunta da vitória. A partir da comédia. A partir do personagem. A partir da distância entre o poder do protagonista e a percepção que o mundo tem dele. My Dad is Too Strong resolve esse problema, tornando as apostas pessoais em vez de físicas. Do-jun não pode perder uma luta, mas pode perder o anonimato. Pode perder a vida tranquila. Pode perder a normalidade que a filha merece. E que ele lutou, em outro mundo, contra outros inimigos, com outras armas, para garantir para ela. A ameaça não é um monstro. A ameaça é a exposição.
E Manhua gera tensão genuína, a partir dessa premissa ao longo da história inteira, ao longo dos 237 episódios, porque as consequências da exposição são emocionalmente catastróficas, de um jeito que a derrota física nunca poderia ser. Se o mundo descobrir o que Lee Do-jun é, a vida da filha dele muda para sempre. Ela vira um alvo, um ponto de chantagem. A filha do ser mais poderoso do planeta, o que faz dela simultaneamente a pessoa mais protegida e a mais ameaçada que existe. Do-jun sabe disso. Cada ocultação, cada esquiva, cada momento de fraqueza encenada. É uma decisão de proteger a filha das consequências da própria natureza. E o peso dessa decisão, mantida diariamente, sem reconhecimento, sem que ninguém compreenda o sacrifício, é o que dá à comédia a profundidade que ela tem. Você ri porque um homem que poderia destruir continentes está entrando em pânico com uma feira de bolos da escola. Mas por baixo do riso está um pai que carrega o peso do poder absoluto e que escolheu, deliberada e repetidamente, deixá-lo de lado para que a filha possa ter uma vida normal. Gae Byok-S escreveu essa história ao longo de 5 temporadas e 237 episódios, concluindo-a em dezembro de 2025. A arte de Modine carrega a amplitude tonal lindamente, elástica e expressiva durante a comédia, afiada e devastadora durante as raras cenas de ação, e genuinamente terna durante os momentos domésticos tranquilos que formam a espinha emocional da história. Manhua está disponível no Kakao Page em coreano e através de traduções de fãs. Está concluída, o que significa que você pode ler a jornada inteira do começo ao fim, sem esperar atualizações. Se você está procurando uma fantasia de poder que é também, silenciosamente e sem alarde, uma história sobre paternidade, sobre o que significa ser o mais forte e escolher a gentileza, carregar a capacidade de destruição absoluta e passar os dias preparando marmitas, My Dad is Too Strong é Manhua, que você não sabia que precisava. Me conta nos comentários se você já leu. Manhua Recap Vault cobre as histórias mais marcantes do gênero toda semana. Se inscreva se quiser estar por aqui no próximo. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo recap.